você já deve ter visto inúmeras pessoas por aí que bebem descontroladamente. Inclusive pode ser seu cônjuge, um familiar ou mesmo um amigo querido. E quando digo descontroladamente, não me refiro apenas a ficar muito bêbado, mas também pessoas que não conseguem ficar sem beber no dia a dia. Vão almoçar, precisam de álcool junto. Vão a uma festa, mas não conseguem se divertir sem álcool. Ou seja, o álcool está presente em praticamente todos os momentos da vida dela que envolvam uma certa descontração. E aposto também que você já ouviu por aí algumas pessoas falando que alcoolismo é doença. E já deve ter ouvido também pessoas falando que alcoolismo é sem vergonhice, que a pessoa não para porque não quer. Mas afinal, na sua opinião, alcoolismo é doença ou não é? Conta aí nos comentários agora e por que você acha isso. E no final do vídeo, veja se você mantém sua opinião, combinado? Vamos mudar um pouco a pergunta. Muitas pessoas falam que alcoolismo não é doença porque a pessoa vai lá e bebe. Então, teoricamente, ela escolhe beber e poderia escolher não beber. Vou te desafiar com algumas perguntas então. Depressão é doença? E ansiedade é doença? E TOC, o famoso transtorno obsessivo compulsivo, é doença? E que tal o vício em apostas e cassinos, por exemplo? É doença? E obesidade, é doença? A verdade é que tudo o que perguntei antes é sim doença, inclusive obesidade. Na psiquiatria e na psicologia existem os transtornos internalizantes e os externalizantes. Internalizantes são aqueles que direcionam os problemas e características para dentro, mudam principalmente a experiência interior. Por exemplo, a depressão, a ansiedade, o TOC, entre outros. Já os externalizantes são aqueles que os problemas e as experiências são direcionadas para fora, para as pessoas ou o ambiente. Neste cenário entram como exemplo a obesidade, o vício em jogos, vício em compras, o transtorno de déficit de atenção, o famoso TDAH, entre outros. O alcoolismo entra aqui também, como transtorno externalizante. Para a surpresa de muitos, a obesidade é sim uma doença. Doença esta considerada crônica e grave. Aqui a pessoa não simplesmente escolhe comer e facilmente poderia escolher parar. Há inúmeros outros fatores envolvidos que a levam nessa direção. Assim também é o alcoolismo. A pessoa é simplesmente arrastada internamente na direção do álcool. O álcool é como uma muleta interna, mas claro que ela raramente percebe isso. É basicamente como uma correnteza. Imagina que temos um dia bem ensolarado e a pessoa estava caminhando numa trilha, cansada e com calor, e de repente encontra o rio limpo e calmo. Ela então resolve entrar para se refrescar. Depois sai e fica tudo bem. E ela percebe que teve uma experiência maravilhosa. Então, num outro dia, ela volta lá no rio e aproveita de novo aquela experiência incrível. Novamente ela sai e volta para sua casa tendo uma sensação muito boa. E aí aquele rio começa a fazer parte da vida dela. Quando ela está com calor, vai lá. Quando está se sentindo feliz, vai lá. Quando está triste e se sentindo só, também vai lá. E as coisas parecem ficar mais leves. E aí ela vai desenvolvendo um certo carinho e afeto pelo rio, porque agora muitas memórias dela estão relacionadas com aquele rio. Praticamente ela não sabe mais quem ela é sem aquele rio. O rio é parte da identidade dela. Mas de repente aquele rio que tinha uma correnteza bem levinha e era fácil sair, começou a ter uma correnteza um pouco mais forte. Então, cada vez que ela entrava, precisava fazer mais força para sair. Ainda conseguia, mas já não era tão fácil quanto antes. Às vezes ela até se assustava, mas entrava mesmo assim, pois gostava muito. Mas ainda conseguia sair. Com mais esforço, mas conseguia. Mas com o tempo a correnteza foi ficando mais e mais forte, a ponto da pessoa não conseguir sair sozinha. O alcoolismo é como o rio e a correnteza. Quem começa a experimentar o álcool nunca acha que aquilo pode se tornar uma correnteza forte. No começo é leve e parece bem gostoso. Então a vontade é de simplesmente repetir a experiência. Mas com o tempo as coisas vão mudando bastante.
E aí você começa a perceber como o alcoolismo é uma doença. O álcool praticamente rouba o poder de ação da pessoa. Parece que a alma desaparece, que a consciência da pessoa foi sequestrada. E ali temos um refém, já não mais no poder de si. É aí que a ajuda externa tem grande valor e pode realmente contribuir para que, aos poucos, a pessoa retome seu controle da vida e não seja mais refém do álcool. Isso não significa que é impossível vencer o alcoolismo sozinho. Há inúmeros casos em que isso aconteceu, mas pode ser muito mais difícil, e a probabilidade de falhar e desistir de tentar e nunca vencer o alcoolismo é muito maior. Buscar ajuda não é sinal de fraqueza, pelo contrário, demonstra força, consciência da situação atual e desejo de ter uma vida melhor. Portanto, se você está passando por isso, não se sinta um fracassado por querer mudar sua vida e achar que precisa de ajuda. Ter bons profissionais de saúde te auxiliando e uma boa rede de apoio aumentará muito a chance de você conseguir sair dessa situação e construir a vida linda que você deseja e merece. Acredite em você, você é muito mais capaz do que imagina. E aí, depois de assistir ao vídeo, você acha que alcoolismo é doença ou não? E você, está passando por essa situação ou conhece alguém que sim? Gostaria que a gente trouxesse mais conteúdo sobre o tema? Então deixa aí nos comentários abaixo para a gente saber. E nós já temos alguns conteúdos aqui no canal falando sobre vícios e também formas de melhorar a saúde. Quem sabe já não vai te ajudando. Agora que você chegou até aqui, recomendo que assista a esse outro vídeo também, porque pode te ajudar bastante. E se você quer mais conteúdo e ainda mais profundo, acesse nosso site. Tem muita coisa bacana por lá. E será um prazer te ver também nas nossas outras redes sociais. Todos os links estão aí abaixo na descrição. Eu fico por aqui, mas te vejo no próximo vídeo.